Boa noite, graça e paz. Fala pro seu irmão que está ao seu lado, brincadeira, fala nada não. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui, como vocês sabem, Café com Palavra, momento de discussão, culto jovem da nossa igreja. E hoje nós trataremos o tema do estado intermediário. O que acontece após a morte de alguém, seja do lado do ímpio, ou seja do lado do cristão. Bom, nós sabemos que toda religião que se preze tem algum tipo de resposta quanto a isso. E, na verdade, eu acho que praticamente todo ser humano, mesmo que diga que é ateu, tem uma resposta, ou em tese, tenta dar uma resposta quanto àquilo que acontece após a morte de alguém. E é justamente sobre isso que nós pensaremos hoje, a partir das Escrituras Sagradas, entendendo que Deus revelou em sua palavra, em vários textos dela, aquilo que acontece após a morte de alguém. Seja o que acontece ao ímpio, seja o que acontece ao cristão. Então, é um tema importante. Você pensa assim, mas eu estou jovem, você está querendo pensar que Deus está querendo me levar agora? Não. Mas é um tema importante, porque todos nós passamos por dilemas familiares, nossa sociedade como um todo, quando vemos catástrofes e tantas coisas mais. Então, o tema da morte, mais cedo ou mais tarde, chega. E a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre isso. Então, para tanto, a gente convidou hoje nossos irmãos Carolina Evangelista, pais. Eu sou antes o pai da Carolina, então vocês entendem que ela é casada comigo. Vou logo avisando. Então, Caroline e o pastor Caio Ferreira. Então, podem subir. Sejam bem-vindos. Bom, sem muitas delongas, queria logo que ele se apresentasse para que a gente já começasse a discutir o tema, certo? Então, primeiramente as damas, né, que se apresentem. Carol, ela é casada comigo, certo? Deixa eu deixar isso claro. Obviamente. Vocês vão saber que quando eu venho para o Café com Palavras dizer alguma coisa aqui sobre algum tema, quem é que me ensina em casa? Brincadeira, pessoal. Microfone, problemas técnicos aqui. Oi, agora sim. Graça e paz. Eu sou casada com o Anderson Paz e meu nome é Carolina Evangelista. Amém. Graças a Deus. É um prazer estar aqui. Fui aluna do pastor Caio, ele foi meu orientador no TCC, inclusive. E é isso. Mais alguma coisa, CPF? É formada em teologia na congregacional, formada em fonoaudiologia na UFPB. Pronto, eu deveria ter feito a apresentação dela, né? Enfim. Pastor Caio. Oi, graças a paz, irmãos. Bom estar aqui com vocês, me sinto privilegiado por isto, agradecendo a todos e a Deus principalmente por isso. Como foi dito, meu nome é Caio. Sou membro da Igreja Presbiteriana do Geisel, cujo pastor é o pastor Eduardo. Estou aqui com a minha esposa, Lubianca, está sentada bem ali. Ela me transmite unção, por isso que ela fica perto, dá uma unção assim, fica caladinha, mas a unção dela é muito potente e certamente me ajuda a falar e a pensar melhor. E agradeço a estar compartilhando com vocês este tema bíblico fundamental devido à existência do pecado em nossa realidade e que promove um desastre tão intenso na realidade humana, mas esse desastre certamente foi destruído por Jesus e brevemente nós oferiremos a realidade da vitória do Cristo na cruz nesse sentido. Eu pensei que tinha começado a pregar, quase que eu dizia aleluia. Brincadeira. Então, vamos começar pela definição do estado intermediário. Então, pastor Caio, você pode definir para nós estado intermediário? Estado intermediário não é o início e nem o fim, que é o meio. no seguinte sentido, é um estado que é temporário. O estado intermediário é o momento onde a pessoa humana está vivendo pela metade. O corpo morreu, está sepultado, foi reduzido ao pó, mas a alma está numa realidade diferente, uma realidade espiritual. Talvez o texto bíblico mais preciso e claro sobre este assunto seja o texto de Lucas 16, a partir do versículo 19,
quando Jesus conta a história do rico e de Lázaro. Vocês conhecem, teve até uma novela aí, né, feita por um camarada que, meu amigo, avacalhou tudo. Foram começando na Babilônia a história, não sei, Jesus só contou que existia o rico e o pobre, pronto. Aí eles morrem e certamente o foco não é na realidade do estado intermediário, o foco do Cristo é no poder convincente e persuasivo da palavra de Deus, mas ele discursa que ambos morrem no mesmo dia e um é levado para o seio de Abraão, isto entendendo-se o convívio com Abraão num momento de refeição, e que é o caso do pobre. O caso do rico é levado ao inferno, a sua alma se encontra em tormentos. Então Jesus deixa claro que após morte existe vida. A existência humana não termina, mas só que essa existência é intermediária, não é definitiva nem final. Por quê? Porque só está a alma ou na bonança ou no sofrimento. Um dia, no estado eterno, estará alma e corpo unidos na bonança, alma e corpo unidos nos tormentos. Bom, vocês viram que o tema não é muito simples, né? Bem sério, todo mundo está sério, ninguém ri nessa hora. Tá vendo? Não é fácil. Então vamos seguir. Só que a gente fala desse tema, a gente fala morte, a palavra morte, morte, morte várias vezes, mas o que é a morte segundo a Bíblia, né? Há vários conceitos na sociedade, mas o que a Bíblia fala sobre morte? Então, minha esposa, por favor. Morte na Bíblia está sempre relacionada ao pecado. Gênesis 2, Romanos 5 e 6, são textos que deixam isso claro. Então, a morte ela não era um plano para a criação, para a condição humana original. Ela veio como consequência da queda, então sendo assim um ato judicial de Deus. Então, nós podemos também elencar 3 formas ou 3 tipos de morte, segundo a Bíblia, que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A primeira a ocorrer foi a morte espiritual. Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E de fato ele morreu espiritualmente no dia em que ele desobedeceu a Deus. E essa morte é a separação entre Deus e o homem. Então o homem ficou separado de Deus, ou seja, morreu espiritualmente. E junto com o nosso representante, todos nós também morremos espiritualmente. Por isso que nós já nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus. Para essa morte tem jeito, é a regeneração. É um ato de Deus nos salvos, nos eleitos, de dar a nova vida, Então essa é a regeneração, é o jeito que tem para a morte espiritual. Para a morte física, que é a separação entre o corpo e a alma, que é sobre isso que a gente vai falar bastante essa noite. Essa é a morte física, que é essa separação entre o corpo e a alma, vai acontecer também com todos nós, a não ser que estejamos vivos no momento da parúzia, a segunda vinda de Cristo, que aí nós não passaremos pela morte física, mas seremos transformados. A despeito dessa exceção, todos nós morreremos fisicamente. E tem jeito também para essa morte. É a ressurreição do corpo. Então, se você já ouviu que não tem jeito, que tem jeito para tudo menos para a morte, é verdade em relação à morte eterna. A morte eterna é a concretização da separação entre Deus e o homem na eternidade, mas não acontece com todo mundo. Vai acontecer somente com aqueles que nasceram mortos para o pecado, continuaram vivendo em sua impiedade, em sua incredulidade, não foram regenerados, e aí morrem fisicamente e partem para a morte eterna, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Bom, então, nesse caso, a morte é um ato judicial, por que o crente morre? Pois a morte não é uma punição para o crente, pelos seus pecados, porque Jesus Cristo já pagou por nossos pecados, nós que somos salvos. Então ela vem para nós como uma porta que se abre para o nosso verdadeiro lar. Nós estaremos, enfim, com o Senhor em um estado desencarnado, no estado intermediário,
mas que o apóstolo Paulo vai dizer que é infinitamente melhor. Mas eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Por que a gente tem que passar, então, pela doença ou, sei lá, um acidente, tiro? Ninguém gosta de falar nessas coisas. Mas por que tem que passar por esse sofrimento até chegar na morte, a morte física? Porque depois da queda, a morte física passou a fazer parte dessa condição de existência. Assim como nascer, crescer, sofrer, adoecer, faz parte da vida em nossa condição de existência, morrer também fisicamente. A gente sabe que o reino já é e ainda não, né? Então nós sofremos ainda consequências temporais do pecado, mas Jesus Cristo já garantiu a vitória sobre a morte. É o último inimigo a ser vencido, mas já está garantido que será vencido por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Na cruz, Cristo vence principados e potestades e o pecado, e 3 dias depois que ele vence o último inimigo, que é a morte, né? E também temos que lembrar a diferença entre a morte para o ímpio e para o salvo, né? Isso é essencial. O destino que a morte física leva o ímpio e leva o salvo, né? Nós estaremos com o Senhor enquanto os ímpios partem para a tortura eterna. Queria complementar também, ela disse muito acertadamente, e eu queria lembrar que a morte nossa, a morte do crente, também é uma evidência da permanência em nós da natureza humana pecaminosa. Se nós fôssemos libertados nesta vida da natureza humana pecaminosa, nós não morreríamos. Seríamos já glorificados nessa terra. Mas como a glorificação não pertence a essa realidade, o pecado ainda permanecendo em nós, a natureza humana pecaminosa, lembre que Jesus destronou o pecado dentro de nossa alma, Jesus está matando o pecado dentro da nossa alma, e o último estágio, que é a glorificação, é Jesus retirar a presença do pecado de nossa alma. Enquanto não, a morte física acontece como testemunho que nós ainda temos essa natureza humana pecaminosa. Então, aqueles que acham que não pecam mais, por favor, lembrem-se disso. Você morre ainda, peça perdão dos seus pecados, se arrependa continuamente. Bom, enfim, é um tema bem denso, né? Bem tenso também, mas eu queria saber, pastor Caio, se os crentes do Antigo Testamento criam no estado intermediário. Isso é só uma doutrina do Novo Testamento? Se for só do Novo, o que aconteceria com os do Antigo Testamento? Interessante. Tem gente que faz uma dicotomia entre o Antigo e o Novo, dizendo que a realidade desta vida com Deus eterna e de comunhão com o Senhor pertence somente à realidade do Novo Testamento. Não, os crentes do Antigo Testamento, eles criam firmemente que haverá, no caso deles, né, no futuro, que haveria um juízo e haverá um juízo eterno, e que os santos, quando morressem, já estariam com o Senhor. Alguns têm a noção errada quando pegam salmos, principalmente como o Salmo 115, que diz assim: os mortos não louvam ao Senhor. Aí diz, está vendo? Os crentes do Antigo Testamento não acreditavam nessa existência pós-morte. Mas eles não estão dizendo isso. O Salmo 115 não está afirmando que não existe vida após morte, ou não há comunhão com Deus após a morte. Apenas o salmista está dizendo: quem morre não participa do culto aqui na terra, não participa mais desta realidade. O salmista está dizendo isso. Os mortos não louvam o Senhor, não louvam com nós, os vivos que aqui estamos na terra. Os mortos não participam desse culto. Era isso que o salmista estava dizendo. E o impressionante é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando na famosa galeria dos heróis da fé, está evocando personagens do Antigo Testamento, ele vai mostrar com o exemplo de Abraão, que eles acreditavam na existência da pós-morte, né, da vida pós-morte, acreditavam na imortalidade da alma. Abraão acreditava na imortalidade da alma, porque ele acreditava na ressurreição, e só é possível ressuscitar por causa da imortalidade da alma. E também vai dizer que todos eles, lá no finalzinho, todos eles aguardavam a superior ressurreição, significando com isso que aguardavam em Deus e com Deus o dia que Deus iria redimir o corpo também de seus servos. Então os crentes do Antigo Testamento acreditavam do mesmo modo que os do Novo. Agora sim, no Novo Testamento
há uma clareza muito maior acerca dessa doutrina, dessa verdade. Jesus expressou e os apóstolos expressaram com mais minúcias essa verdade. Então, uma clareza maior, mas a doutrina sempre existiu no coração dos servos de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. Bom, se existir essa clareza, se existe essa maior clareza no Novo Testamento, quais evidências e textos que a gente pode encontrar no Novo Testamento que comprove a doutrina do estado intermediário? Lembrando que isso é uma doutrina que é encontrada nas teologias sistemáticas, né, cristãs, que pega vários textos e vai se elencando de Gênesis a Apocalipse para chegar a uma coerência daquilo que a Bíblia ensina quanto a essa pergunta, né? O que acontece depois da morte até a volta de Cristo, né? Então, Carol, responder essa, o que o Novo Testamento fala que comprova essa doutrina? No Novo Testamento, esse tema de vida após morte, ele é bem recorrente. Nós vemos na própria crucificação de Cristo, onde o malfeitor malfeitor arrependido, né? O novo convertido estava ali, e ele fala com o Senhor, se arrepende dos seus pecados e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós vemos aí Jesus afirmando o estado intermediário. Alguns que são contrários ao estado intermediário diriam que a tradução melhor seria colocar a vírgula depois do hoje. Ficaria assim, no caso, Jesus diria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como se fosse uma promessa para o futuro. Mas, mesmo essa tradução podendo ser possível, ela não faz sentido porque é redundante. Nós sabemos que Jesus estava ali nos seus últimos momentos de fôlego de vida, conversando, então ele não ia gastar uma palavra a mais desnecessariamente. É mais certo que o hoje que Jesus falou é uma resposta à fala do ladrão quando disse quando, né? Então esse hoje é uma resposta ao quando do ladrão. Então o que é certo é que no momento da morte, imediatamente da morte física, a alma estará com Cristo no paraíso, né, no céu. Então, nós entendemos isso também, a parábola, o relato do jovem rico e Lázaro, que também o pastor Caio já falou sobre isso. Nós podemos entender vários ensinamentos de Cristo sobre o estado intermediário a partir desse texto. Nós vemos que o lugar para onde o ímpio vai é diferente do lugar para onde o salvo vai. Aqueles que confiam em suas riquezas para a salvação vão ser condenados. Os que confiam em Cristo para a salvação serão salvos. Eles estarão conscientes. Então, nós podemos aprender sobre o estado intermediário com esse texto de Jesus Cristo. Tem também outra fala de Jesus, registrada pelo apóstolo João, que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nem a morte impede a comunhão do salvo com Cristo. Ele irá, mesmo em um estado desencarnado, provisoriamente, ele estará com Cristo, desfrutando da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, Filipenses 1:23, ele diz que desejava partir dessa vida e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então, Paulo não iria dizer que desejava partir dessa vida e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, se ele não cresce que a partir do momento em que ele morresse, estaria desfrutando do céu com o Senhor Jesus. Ele também fala aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6-8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo reconhece aqui que na vida que nós estamos vivendo, Deus não está acessível aos nossos olhos, mas a partir do momento em que nós morrermos, nós estaremos com Cristo, desfrutando de uma comunhão que é infinitamente melhor numa existência desencarnada. Mas isso é bem diferente do que muitas pessoas defendem como que é chamado de sono da alma, né? Você poderia falar disso para a gente? Porque, inclusive, tem alguns cristãos que acreditam nesse tipo de ideia, enfim, de pensamento.
O sono da alma, ou psicopaniquia, que falam geralmente adventistas, testemunhas de Jeová, mas eu já vi também assembleanos, não sei se prega realmente isso na Assembleia de Deus, mas eu já ouvi. Eles acreditam que a morte do corpo, né, quando o corpo morre, então a alma entra em um estado de inconsciência, ela dorme. Eles se baseiam erroneamente em alguns versículos da Bíblia que vão tratar a morte com esse termo, dormir. Mas esse termo dormir é um eufemismo para a morte do corpo, né? E também uma indicação da ressurreição. Então, o corpo dorme no sentido de que ele não ficará ali para sempre, mas ele vai ressurgir. E na questão de descanso, nós podemos entender que há um descanso tanto para a alma quanto para o corpo, no sentido não de inconsciência, mas de libertação do pecado, né? Mas a questão da alma inconsciente, não existe fundamento bíblico claro para defender essa doutrina do sono da alma, muito pelo contrário. Nós temos textos claros que defendem a consciência da alma, já foram citados alguns, né? Mas o livro de Apocalipse também vai ter vários relatos que mostram ali a alma consciente no estado intermediário. Um deles, vou ler só um, Apocalipse 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esse texto está relatando que João viu as almas dos mártires no estado intermediário, que é antes do juízo final, clamando. Então, como entender que uma alma dormindo vai clamar, né? Então, realmente com base em todos esses textos, relembrando o que Paulo falou também. Por que Paulo diria que a partir dessa vida ia estar com Cristo é infinitamente melhor? Será que a comunhão de alguém que está dormindo, inconsciente, é infinitamente melhor do que essa comunhão que já temos em vida? Então, nós podemos entender claramente que a Bíblia não tem fundamento para defender o sono da alma. Só se Paulo tivesse com muito sono, né? Querer partir para estar com o Senhor, assim, se fosse dormir a eternidade todinha, tem que ter muito sono. Bom, é um tema tenso, né? Denso, tem que dar uma respirada, assim, não é tão fácil. Mas, vamos lá. A vida pós-morte, pastor Caio, e o estado eterno, são continuações ou são momentos diferentes? A vida pós-morte é uma coisa totalmente desprendida da vida que nós temos hoje? Deixe-me mencionar algo que eu não mencionei antes, né, acerca da história do rico e Lázaro, né? Porque eu disse que é história e não parábola, como muitos comumente chamam. Porque, primeiro, nas parábolas do Cristo, você não o vê denominando ninguém. Ele não chama ninguém pelo nome próprio. Nessa história, ele já apresenta Lázaro. Outro indício que não é uma parábola é que nenhuma das parábolas escatológicas de Jesus acerca do futuro, nenhuma delas ele fala sobre o estado intermediário. Em nenhuma. Você não vai encontrar. Você pode até fazer uma pesquisa e você não vai encontrar nas parábolas escatológicas Jesus falando sobre o estado intermediário. Então, é uma história de fato. O que Jesus contou ali é o que aconteceu, ou o que estava acontecendo. Bem, na questão, a vida é a mesma? Não, não é a mesma. Os relacionamentos são alterados. Por exemplo, Jesus falou que, e isso acerca da ressurreição futura, mas o estado intermediário já abarca isso, não se tem mais vínculos matrimoniais. Exemplo, eu morro, minha esposa morre, lá no céu que nós estaremos, nós não teremos o matrimônio em vigor, será cancelado, até que a morte separe e separa mesmo. A gente vai estar cancelado. Então, não tem continuação. Então, algumas coisas que nós fazemos aqui, certamente não serão mantidas no estado intermediário, como também não serão mantidas quando na ressurreição final. Casamento, por exemplo, não será mantido mesmo. Nós seremos irmãos em Cristo, nós não teremos nenhum vínculo matrimonial, nós também não teremos nenhum vínculo de pai com filho com pai, mãe com... Não, nenhum vínculo mais. Essas realidades
são temporais e são para aqui, para agora. No estado intermediário, o estado eterno, não mais existirão. E no sentido positivo, o que vai existir? Por exemplo, a gente vai se reconhecer um ao outro? O que acontece no fim das contas? Tem gente que acha que a gente morre, a alma vai para o céu e Deus apaga tudo. Vai esquecer de tudo que você viveu na terra. Eu acho que não é bem por aí não, viu? A gente vai lembrar de tudo, de maneira bem detalhada. Eita, meu Deus. Lembrar de muita coisa que não queria, hein? Vamos lembrar de tudo. Por quê? Lembrem, na história do rico e Lázaro, o rico lembra quem é Lázaro. Ele está no tormento e lembra de quem é Lázaro. Ele reconhece Abraão, pai Abraão, ele diz, Abraão, ele reconhece. Ele lembra de seus irmãos paternos. Ele vai dizer, pai Abraão, tenho 5 irmãos na casa de meu pai. Ele lembra de tudo que viveu nessa realidade. Então não há um cancelamento de nossa memória. O que vai existir sim é um aguçamento da nossa memória. Nós vamos lembrar dos pormenores de nossa existência. Aí Caio, mas vai ficar difícil lembrar, porque a gente vai ficar, olha, minha mãe que eu deixei lá, meu pai, o meu cachorro, meu papagaio. Não vai ter nenhuma lembrança para os salvos, nenhuma lembrança de aflição. Nós vamos lembrar de tudo, mas não causarão, esse tudo não causará aflição à nossa alma, de maneira alguma, porque nós vamos estar num estado muito melhor, glorificado, ainda não o corpo, mas a nossa alma sim. Então vamos estar pensando, por assim dizer, pensando como Deus pensa, sentindo como Deus sente, vivendo essa realidade divina desvinculada de qualquer tristeza proveniente do pecado. Então lembraremos de tudo. Nossa mente não será cancelada, nossa memória. Vocês devem também estar inteirados, quando Jesus sobe ao monte chamado de Monte da Transfiguração, aparecem 2 figuras do Antigo Testamento a ele. Quais? Eu não ouvi daqui não. Elias e Moisés. O impressionante, eles mantêm a mesma identidade. É Elias, que viveu muito antes de Jesus, e é Moisés também, que viveu muito antes de Jesus. Eles possuem a mesma identidade. E eles se reconhecem, eles estavam conversando com Jesus. E certamente os apóstolos ouviram que era Elias e Moisés devido à conversa que o trio, Cristo, Elias e Moisés, estavam mantendo. Então, memória continua, identidade continua, nós não seremos outras pessoas, seremos nós mesmos. E alguns com mais lembranças e outros com menos lembranças, porque viveram mais do que outros algumas coisas, né? E quanto ao corpo? O corpo que fica lá no caixão, o que é que acontece? O corpo vai virar pó, porque tu és pó, disse o Senhor a Adão, tu és pó e ao pó tornarás. Mas este corpo será levantado no último dia. Deixe-me dizer a vocês que nós, falando dessa questão do estado intermediário, nós teremos pelo menos 3 surpresas no céu quando chegarmos lá. Eu vou revelar, vou desenrolar o rolo a vocês, vou trazer a visão, segura firme. A primeira grande surpresa que nós teremos quando chegar lá é encontrar no céu quem nós não pensávamos encontrar. Fulano chegou, eu não acredito. É pela graça mesmo, é verdade, Senhor. Bem que o Senhor dizia lá, Paulo explicou bem direitinho aos Efésios. É pela graça. Esse camarada não devia estar... Pronto, é a última pessoa que devia estar aqui e chegou. Vamos encontrar quem nós não pensávamos encontrar. A segunda grande surpresa, nós não vamos encontrar alguns que pensávamos encontrar. Aí, rapaz, cadê fulano? Até agora não chegou, está meio atrasado. Todo mundo já subiu e ele está lá ainda. Vai fazendo o quê? Cadê fulano? Uma vez eu estava falando sobre isso na igreja. Aí falei exatamente nessa segunda grande surpresa, né? Não encontrar quem nós pensávamos. Aí uma abençoada, filha de Jeová, uma abençoada, chegou aí. Imagina, Caio, tu que ensina, prega, a gente chegar lá e não te encontrar. Aí para lá, terra seca. Aí para lá, vai me encontrar assim. Oxe. Terceira grande surpresa.
é cada um de nós se ver lá. Você se encontrar lá vai ser uma surpresa enorme. Caio, eu sei que vou para lá, mas você vai lembrar de todas as dificuldades que teve na caminhada cristã. Você vai recordar todas as suas fraquezas e debilidades espirituais. Você vai recordar os momentos que pensou que não era crente, que estava perdido e abandonado por Deus. Quando estiver lá, Senhor, o Senhor me trouxe. Estou aqui, graças eu te rendo para todo sempre. Então o corpo é reduzido a pó. A nossa alma está com Deus, aguardando, a nossa alma aguardando a ressurreição final. O corpinho já era, viu? Vai ficar, acho que só a roupa, os ossos talvez durem algum tempo, o cabelo demore a se decompor, mas vai se acabar. Toda essa beleza vai se acabar. Bom, isso é esperança, né, pessoal? Isso é totalmente diferente do que outras religiões dizem e veem realmente, ou o mundo mesmo, né, que vê a morte como ponto final, ali acabou, não tem mais nada que ser feito. Mas que esperança, que beleza, né? Na fé cristã, um ensino desse tão rico. Então a gente pode ver a morte hoje, né, de uma perspectiva diferente. Bom, seguindo, a doutrina católica romana. Agora entramos num terreno bem complicado, que é a questão do purgatório e a questão do limbo. O que a Bíblia fala em relação a isso? A Bíblia de fato fala disso ou a tradição, como é isso? Carol. O purgatório para os católicos é um estado intermediário diferente, né? Eles não creem apenas no céu e inferno. Esse estado intermediário, para os católicos, existem aí vários lugares, digamos assim. O purgatório é para onde vão aqueles que morreram em estado de graça. Estado de graça no caso de não terem morrido no pecado, o pecado que eles chamam de pecados graves, sabe? Pecados veniais, no caso, são pecados mais leves, mas eles não creem que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar por todos esses pecados. Então, a pessoa precisa ir para o purgatório, onde ela vai purgar esses pecados, vai ser purificada para a alma purificada poder ser aceita no céu. Então, há essa transição de sair do purgatório e ir para o céu quando ela for purificada, ou ela fica lá até o estado, até o juízo final, a depender do número de pecados, e também conta com a ajuda dos vivos. Então, o ente querido que morre, a família fica preocupada, né, para poder organizar missas, fazer rezas, obras como esmolas ou ofertas, a fim de reduzir o tempo e também a intensidade dessa purificação, que é um sofrimento para quem está no purgatório. Eles se baseiam principalmente no livro apócrifo de 2 Macabeus, que tem o registro de um sacrifício e de rezas feitas pelos vivos em favor dos mortos. A questão do limbo, você perguntou do limbus, né? O limbo é uma palavra latina em latim que significa orla ou borda. Orla ou borda do inferno. No caso, existe o limbus patrum e o limbus infanto. O limbus patrum é supostamente o lugar onde os santos do Antigo Testamento ficavam aguardando a ressurreição de Cristo. E então Cristo, depois da ressurreição, haveria levado esses santos para o céu. O limbus infantus é para onde vão as crianças que morrem sem haverem sido batizadas. Eles creem que o batismo não é um símbolo, como para nós, da regeneração, mas é o meio de regeneração, ou seja, é um critério para a salvação. Então, as crianças que morrem sem terem sido batizadas, elas não podem entrar no céu. E elas ficam nesse lugar chamado limbus infantus para sempre. Mas elas não sofrem os tormentos do inferno, né? Por serem crianças, elas estão nesse lugar onde elas nem sentem as dores do inferno, nem a alegria plena do céu. Elas têm uma alegria natural. O que a Bíblia diz sobre isso? Nada, né? Porque a Bíblia é totalmente contrária. Não existe nenhum fundamento bíblico. E quando eu falo bíblico, eu considero o cânon
tá? Sem os livros apócrifos, que, no caso, eles se baseiam principalmente em Macabeus. Eles pegam alguns textos de livros inspirados, mas totalmente fora de contexto, não vale nem a pena mencionar devido ao tempo que a gente tem. Mas esse de Macabeus, que é muito forte para eles, é o principal, a gente não pode dizer que esse texto é autoritativo de forma alguma, porque nós sabemos que os livros apócrifos não foram aceitos nem pelos judeus, dos quais se originaram, não foram reconhecidos como escrituras por Jesus Cristo, pelos autores do Novo Testamento também, não tem autoridade divina, eles têm doutrinas contrárias aos livros do cânon, né, que são autoritativos. Inclusive, o que deu aos católicos também um certo apoio para a aceitação foi a Vulgata Latina de Jerônimo, por ter colocado esses livros lá, mas na Bíblia, só que o próprio Jerônimo, que colocou na tradução, Vulgata Latina, ele disse, não são livros do cânon, são livros da igreja, mas não tem autoridade doutrinária. Agora interessante, deixa eu abrir aqui rapidinho. O finalzinho de Macabeus. Carol tá com a Bíblia católica. Carol tá com a Bíblia católica. Deixa eu denunciar aqui. Gente, eu acho que vocês não têm aí o livro de Macabeus. Todo mundo abre Macabeus aí, por favor, pessoal. Então, gente, é o capítulo, vou dizer para vocês abrirem, capítulo 15. Finalzinho aí. O autor vai dizer assim: aqui, porém, farei fim meu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Então, nem o próprio autor reclama autoridade, né? Não tem evidência nenhuma de autoridade divina sobre esse e nenhum livro apócrifo. Então, a doutrina do purgatório não faz sentido, não existe nenhum local da Bíblia que mencione um lugar intermediário. Estado, sim, lugar intermediário, não. O que é claro é que existe céu e inferno. Você escrever um livro e no final colocar que não sabe se aquilo é verdade, é bem assim, dá uma confiança muito grande. Você lê acreditando naquilo ali, nem o autor acredita. Bom, então, pessoal, a gente vai ter que terminar esse primeiro bloco, que é esse bloco que vocês sabem, de perguntas, de entrevista, e a gente vai ter o nosso intervalo, certo? O nosso momento de comercial, ok? Para faturarmos, brincadeira, pessoal. E aí a gente vai voltar com as perguntas.